Olá, aqui é o Júlio Batista trazendo para vocês mais algumas lições dessa série de videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Muitos de vocês talvez já me conheçam por terem acessado o site juliobatista.com.br, que está na web desde 29 de maio do ano 2000. Lá no site vocês encontram muito conteúdo gratuito, tutoriais, artigos, cursos inteiros sobre Excel básico, avançado, o Access, enfim, muitos assuntos. Acessem, deem uma olhada, com certeza vocês vão encontrar muita coisa de interesse. Ou talvez me conheçam por terem lido algum dos livros de minha autoria. Já são atualmente mais de 40 livros publicados. Nesta série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA, eu venho trazendo lições para quem é completamente iniciante em VBA. A pessoa trabalha com Excel, chega num determinado momento que não consegue mais resolver alguns problemas com Excel. Esse é o momento em que se faz necessário aprender programação VBA. E o VBA, muitas pessoas às vezes acabam achando difícil de aprender, porque envolve programação, mas o meu objetivo com essa série de 100 ou mais videoaulas é mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. É possível perfeitamente aprender programação VBA e passar a usar todo o poder, todos os recursos que o Excel oferece. Eu sempre digo e não canso de repetir que quem não usa programação VBA não está usando nem 10% do que o Excel realmente oferece. Todas estas lições, as 100 ou mais lições, são baseadas no seguinte livro de minha autoria: Macros e Programação VBA no Excel, passo a passo. É um livro com 610 páginas. Ele é perfeito para quem nunca programou, para quem tem medo de programação VBA ou qualquer programação e quer começar, sente a necessidade de aprender programação VBA no Excel. Embora ele seja baseado no Excel 2007, ele se aplica 100% sem nenhum problema também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Na compra deste livro, usando este endereço que eu deixo aqui para vocês, vocês ganham junto um DVD com toda essa série de 100 videoaulas de VBA. Então, se você não quiser aguardar que eu publique toda a série aqui, eu vou publicando conforme o tempo permite, você pode comprar o livro usando esse endereço aqui, ele vai estar com um ótimo desconto, e ainda de brinde, de bônus, você recebe junto com o livro, pelos correios, um DVD com todas essas videoaulas de macros e programação VBA no Excel. Reforço sempre que as 55 primeiras videoaulas foram criadas pelo colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria de longa data para produção de conteúdo. O Jailton recebeu o material de minha autoria, desse livro aqui, e com base nesse material ele criou as videoaulas. E nós temos um contrato de parceria onde eu posso usar essas videoaulas no meu site, meu canal do YouTube, no Facebook, e ele também pode usar as videoaulas para divulgar o trabalho dele. Então, fica novamente o convite: se vocês quiserem receber todas essas videoaulas gravadas em um DVD, basta fazer a compra desse livro aqui sobre macros e VBA no Excel 2007, mas que se aplica também ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Aqui deixo dicas de mais alguns livros de minha autoria. Esse primeiro é o que eu acabei de falar, o de macros e VBA. Tem esse livro de Excel 2010 avançado, onde eu trato sobre análise de dados, tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos, funções avançadas, e tem também 3 capítulos com uma introdução a macros e VBA no Excel 2010. Para quem é iniciante em Excel, tem esse livro aqui do curso básico. E para quem pretende estudar banco de dados e Access, tem esse livro com dicas básicas, com o básico do Access, como criar bancos de dados usando o Access. Tem também a teoria de banco de dados. Todos esses livros vêm com brindes bem interessantes, todos os de Excel, qualquer um dos 3, vem com essa série de 100 videoaulas sobre VBA, e o de Access vem com videoaulas sobre o Access. Se tiverem interesse em qualquer um desses livros, tem esse endereço aqui, tem todas as informações. E por fim, compartilho com vocês o lançamento do meu último livro, que foi sobre o Windows Server 2012 R2 e Active Directory curso completo. É um livro em 2 volumes, 2.100 páginas, que é para quem quer iniciar uma carreira na área de administração de servidores. Ele, mesmo que você seja completamente iniciante em administração de servidores,
o livro se aplica porque eu começo desde a teoria necessária e depois vou indo, instalação, configuração no servidor, segurança, administração e assim por diante. Quem tiver interesse em saber mais sobre o livro, também está com uma promoção super especial de lançamento, tem esse endereço aqui, ok? Vamos então agora para a nossa próxima lição, próxima videoaula dessa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Bom estudo a todos. Muito bem, depois de algumas semanas sem ter tido tempo para publicar novas lições desta série de 100 ou mais lições sobre macros e programação VBA no Excel, voltamos com força total. Só hoje vamos publicar 3 novas lições, hoje é dia 17 de junho, e quero ver se consigo manter um cronograma de pelo menos 3 novas lições por semana até completarmos essa série. Eu estive sem tempo para publicar novas lições, estava completamente envolvido com o lançamento do livro do Windows Server 2012 e terminando de escrever já o próximo livro, que será Excel 2010 curso completo, outro tijolão com 1.600, 1.700 páginas. Mas vamos então à nossa 10ª lição dessa série. A partir dessa lição, nessa lição 10, 11 e 12, começando nessa número 10, nós vamos estudar algumas funções prontas que existem no VBA para que a gente possa fazer teste com os valores de uma determinada célula. Essas funções são importantes porque, por exemplo, quando você está criando lá um formulário para cadastro de dados, alguma coisa assim, você pode implementar rotinas de validação de dados. Por exemplo, tem um campo lá com data. Você pode usar a função isDate para detectar se o usuário digitou uma data válida e, caso o usuário não tenha digitado uma data válida, emitir uma mensagem informando que a data é inválida e que deve ser digitado uma data válida. Nessa lição 10 nós vamos tratar de 3 funções: isArray, varTape e isDate. Os próprios nomes sugerem. IsArray determina se uma determinada variável que foi passada para ela é uma matriz, seja um vetor, matriz unidimensional, ou seja uma matriz bidimensional. E a função isDate retorna verdadeiro se um valor passado para ela for uma data válida, retorna falso caso contrário. Vamos lá então, vamos aprender sobre essas 3 funções: isArray, varTape e isDate. Fique então agora com a 10ª lição dessa série. Então nessa aula nós vamos estudar as funções do VBA, funções de tipo, parte 1. Então a partir dessa lição nós veremos uma série de aspectos que vão além do básico do VBA. Iniciaremos falando um pouco mais sobre tipos de dados e funções para a conversão de tipos. Este tópico é de grande importância, principalmente quando criamos código que efetua cálculos, tais como uma folha de pagamentos ou cálculo de impostos. Depois nós passaremos a analisar uma série de funções internas do VBA. São funções que fazem parte do Microsoft Excel, como por exemplo a função date, que retorna a data do sistema. Nas lições do próximo módulo, aprenderemos a criar nossas próprias funções e subrotinas. Aprenderemos as diferenças entre uma subrotina e uma função e quando utilizar uma ao invés da outra. Então, tipos de dados e funções para a conversão de tipos. Nesse item, aprenderemos a determinar qual tipo de dado que está armazenado em uma variável, bem como a converter valores de um tipo para outro, utilizando as funções para a conversão de tipos. Então, determinando o tipo de dados contido em uma variável. Existem diversas funções que permitem que seja determinado o tipo de valor contido em uma variável. Existem diversas aplicações para este tipo de função. Por exemplo, ao digitar dados em um formulário Excel, poderemos utilizar uma função para determinar se os valores digitados pelo usuário não apresentam problemas. Por exemplo, o usuário pode ter digitado por engano texto em um campo que deve conter valores numéricos. Então vejamos agora a função isArray. Um array é um tipo especial de variável, o qual pode conter diversos valores em uma única variável. De uma forma simples, o array é um conjunto. Um conjunto, ou seja, é um vetor.
Por exemplo, nós poderíamos ter uma variável array na qual são armazenados todos os códigos de tributo válidos para o recolhimento de imposto. Cada valor armazenado no array é um elemento do conjunto. Um outro exemplo, nós poderíamos criar um array para armazenar o nome dos meses do ano. Com isso, nós teríamos um array de 12 elementos, ou ainda os dias da semana, e assim sucessivamente. Então, cada elemento de um array é acessado através do nome do array e de um índice. O índice inicia em 0 e não em 1. Por isso, se tivéssemos um array de 10 elementos, teremos o elemento 0, o elemento 1, o elemento 2 e assim por diante, até o elemento 9. O fato do índice começar com 0 influencia na hora de formos declarar o array. Para declarar um array chamado produtos com 20 elementos, utilizaríamos o seguinte comando, din produtos 19. O 19 significa que temos 20 elementos, sempre um a mais do que o número que aparece na declaração. Isto é, o elemento 0 indica produtos 0, até o elemento 20, indicado por produtos 19. Então, lido aqui esta introdução, vamos agora fazer um array, vamos utilizar, no caso, vamos fazer aqui um array para a gente verificar essa função isArray. Então, vamos lá. Então, vamos abrir aqui o Excel, vamos criar um novo documento, aqui, né, novo documento. Vamos salvar esse documento, vamos salvá-lo com o nome módulo 1, chamar de isArray, para você saber que nós estamos trabalhando com a função isArray. Salvamos. Agora nós vamos criar uma macro. Essa macro nós vamos chamar de isArray. E nós não vamos usar, vamos colocar aqui um Q, por exemplo. Vamos salvar essa macro. Essa macro não vai fazer nada. Muito bem, vamos então agora executar essa macro e vamos criar um código para ela. Então, vamos criar um array chamado dias, vamos colocar 6. E agora nós vamos atribuir valores para os dias da semana. Então, como é que a gente vai atribuir esses valores? Nós vamos colocar dias, a posição 0 vai receber segunda-feira. Deixa eu salvar isso aqui para ser mais rápido. Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5 e posição 6. Observa que nós temos 6, todo mundo sabe que nós temos 7 dias na semana, mas observa que eu coloco aqui 6. Por que eu coloco 6? Porque um array sempre começa pelo índice 0. Então, se você for contar, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque nós contamos com 6. Sempre, tá? Um valor a menos, tá? Então, segunda-feira tem o tracinho aqui, terça-feira, quarta-feira, quinta. Um programa muito simples que só tem o objetivo de imprimir esses valores. Sexta-feira, sábado e domingo. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos utilizar, vou colocar aqui para comentar, nós vamos utilizar, agora utilizaremos um laço for. Lembra do laço for next que a gente estudou na aula passada? For next para criar uma string com o conteúdo. Uma string com o conteúdo do array dias. O conteúdo ficou faltando aqui um acento. Beleza? Então, como que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos criar o for. A variável i vai receber 0
to 6. E aí nós vamos ter uma variável mensagem, vai receber mensagem. Vamos concatenar essa mensagem com dia. Vamos concatenar com o i mais 1 e concatenar com o espaço vazio e concatenar ainda com dias i. Concatenar com CHR 13. E aqui nós vamos dar o next. E aí o MSG Box, nós vamos mandar imprimir a mensagem. Vamos fazer esse código funcionar. E depois que ele funcionar, eu explico para você. Vamos lá, vamos ver se tem algum erro. Tem não, ó. Então veja aqui a mensagem, né? Dia 1, segunda-feira, dia 2, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então veja só o que a gente fez, ó. Nós criamos um array chamado de dias de 7 posições. Nós colocamos aqui o valor 6, mas são 7 posições, certo? Então nós temos aqui, ó, dias 0 vai receber segunda-feira, dias 1 vai receber terça até domingo. Criamos um laço que vai de 0 até 6. Esse laço vai contar 7 vezes, porque vai de 0 até 6. Em cada vez vai ser armazenado o seguinte, ó, mensagem. Como nós estamos criando a variável mensagem agora, ela não tem nada, ela está vazia. Então, mensagem vai receber mensagem mais. Então, eu tenho aqui, ó, dia, concateno com i. Quem é i? É 0. 0 mais 1, 1. Tá? Porque aqui começou de 0. Então, 0 mais 1, 1. Vai receber o valor do dia. Quanto é o dia 0? Começa com o segundo, aí vai 1 até o final. E no final, a gente imprime o valor de mensagem. Muito simples esse exemplo. Aqui você vê como é um array. Observa que eu criei apenas uma variável e essas variáveis elas foram criadas com várias posições. Você pode observar o seguinte. Veja que a variável dias, nós não determinamos o tipo dela. Então, nós já dissemos que quando nós não determinamos o tipo de uma variável, a variável, por padrão, ela fica sendo do tipo variante. E o tipo variante pode receber qualquer valor. Se você quiser verificar se essa variável é um array, então você usa a função isArray. Esse é o objetivo, né, do nosso programa. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Então, vai ficar isArray vai receber. Qual é o nome da variável que eu quero? Né, variável dias. Pronto. Se esse valor aqui, vamos colocar aqui maiúsculo para ficar bonitinho, né? Se esse valor aqui, né, se essa variável aqui for um array, aqui vai ser impresso o quê? Verdadeiro. Se não, vai imprimir o quê? Falso. Vamos lá? Aqui no caso não imprimiu nada, né? Por que não imprimiu nada? Porque eu não pedi para imprimir, né? Vou colocar bem aqui. Message box. Aqui, na verdade, ele só verifica, né? Message box. Agora sim, ele vai imprimir o resultado. Então, vamos lá, executando. Olha aí, ó, verdadeiro, tá? E, no caso, o valor, tá? Então, veja que é verdadeiro. Agora, eu vou criar aqui uma variável chamada mensagem, por exemplo. Dim mensagem. Pronto, só assim. E eu vou colocar aqui mensagem e vamos executar. Ó, falso. Por que falso, hein? Veja que as duas variáveis, elas foram criadas, eu não determinei o tipo de dado. Quando eu não determino o tipo de dado, nós já sabemos que a variável é do tipo variante. Pode receber qualquer tipo. Então, nesse caso aqui, a função isArray vai só determinar se aquela variável é um tipo array ou não. E como é que ele vai saber? Ele vai saber de acordo com os dados que a variável vai recebendo.
Então, observa que a variável dias, ela recebeu vários valores, modificando o seu índice. E isso é característica de quê? De um array. Já a variável mensagem, você pode observar que quando você imprime a variável mensagem, você imprime um texto. Então, a variável mensagem, ela não é do tipo array, ela é uma mensagem de texto. Por isso que quando eu perguntei aqui se ela era do tipo array, apareceu um valor falso. Se for array, fica verdadeiro. Se for falso, fica... Aliás, se for array, fica verdadeiro. Se não for array, retorna um valor falso. Ok? Então, com isso, nós vimos aqui a função isArray. Vamos conhecer agora a função varType. Então, vejamos. Podemos utilizar a função varType para determinar o subtipo de uma variável. Como todas as variáveis são do tipo variante, o subtipo pode ser utilizado para determinar o tipo de dado armazenado na variável. Passamos para a função o nome de uma variável ou expressão. A função retorna um número inteiro que indica o subtipo da variável. Então, a sintaxe da função varType é a seguinte: varType, então, nome da variável, ou você pode colocar varType, o valor da expressão. Então, aqui nós temos uma tabela com os valores de retorno da função varType. Então, o valor 0 significa vazio, não foi inicializado. O valor 1 significa nulo, dados não válido. O valor 2, o tipo inteiro. O 3, inteiro longo. O 4, o número de precisão simples. O 5, número de precisão dupla. O 6, monetário. 7, do tipo data. 8, do tipo texto. 9, do tipo objeto de automação. 10, erro. 11, booleano. 12, variante. Somente é utilizado com arrays de variantes. O 13, um objeto para acesso a dados. O 17, byte. E o 8192, o tipo array. Então, vamos entender na prática como funciona a função varType. Então, vamos lá. Então, vamos abrir aqui o Excel. Vamos abrir aqui um novo documento. Vamos salvar esse documento com o nome de módulo 1, função aqui varType. Beleza? Vamos aqui gravar uma nova macro. Vamos chamar essa macro de macro varType. Vou colocar aqui um T, né? Ok, vamos parar. E aí vamos editar. Muito bem. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Nós vamos criar aqui 3 variáveis, din x, y e z. Vamos criar aqui também din a. Observa que nós não estamos determinando o tipo de dados. E também nós vamos colocar um din c20. Vamos criar um din mensagem as string. Veja que somente a variável mensagem é que nós definimos o tipo de dado. Então, vamos atribuir o valor 12 para x. O valor de y, nós vamos atribuir o valor de 23.456. O valor de y, o valor de z, nós vamos atribuir o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E agora nós vamos fazer vamos utilizar a função date para capturar a data do sistema. B vai receber date. Essa função date, o que ela faz? Ela retorna, tá, a data do sistema. E aí nós vamos ter mensagem vai receber tipo da variável x, dois pontos. Vamos concatenar
var type, olha aí, ó, estou definindo o tipo da variável x, ó. E aí chr 13, claro que está errado, né? Nós vamos concatenar, não com esse E, mas com esse aqui. Copiar aqui esse texto. E aqui, na verdade, eu deveria ter colocado mensagem, recebe, mensagem e concatenar aqui, né? Vamos lá. Então, tipo da variável y, aqui tipo da variável z, aqui tipo da variável b, aqui tipo da variável, aliás, a, b e a variável c, muito bem. Aqui a gente só vai trocar os nomes. Aqui vai ser y, aqui vai ser z, aqui vai ser a, aqui vai ser b e aqui vai ser c. Então, no final, MSG Box, nós vamos imprimir o valor de mensagem. E terminado. Vamos executar esse programa. Olha aí, ó. Então, quando você olha isso aqui, para você não representa quase nada, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ver se eu consigo. Olha só. Eu vou pegar esse texto aqui. Não vai dar certo, mas não vai dar muito certo. Olha só. Tipo da variável x, 2, né? A variável x, olha aqui, ó, variável x, observa que ela recebeu 12. Ó, 2 é o que, pessoal? Inteiro. 12 não é um inteiro? Vamos fazer o seguinte, vamos copiar essa tela bem aqui, eu vou copiar essa tela para ficar mais fácil a gente visualizar. Pronto, tá aí, ó, eu copiei a tela, olha só, variável y, 5. Por que 5? Ó, número de precisão dupla. Quando nós viermos aqui, ó, observe que a variável, aqui, deixa eu colocar aqui um ok. A variável, qual foi mesmo? A variável y, né? Vamos ver aqui o valor da variável y. Olha aí, ó, y está aqui, ó. Né? Por isso que deu variável de precisão dupla. A variável z deu 3. Qual é o 3? Inteiro longo. A variável z está aqui, ó. Olha aqui, ó, o valor. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Deu inteiro longo. Veja como tem um código para cada um. Vamos continuar, então. A variável a recebeu 0. 0 é porque está vazio. Você observa que em nenhum local aqui nós estamos usando a variável a. Então, como ela não está sendo usada, então por isso que apareceu 0, porque não tem nada nela. Temos ainda a variável b, recebeu o valor 7, date, de data. Olha aqui, ó, o 7 é data. Se você observar, vai ver que nós atribuímos à variável b o date, a data do sistema. A variável c recebeu 8204, né? Deveria ser... Aqui não tem esse código 8204. Na verdade, o erro não é aqui. O erro é aqui, desculpa. O erro é uma variável... Isso aqui eu peguei, ó, é 8204, que é o tipo array. Então, você observa que os valores estão compatíveis, né, com aquilo que a gente mostrou para você na tabela. Então, para que serve isso, né? De repente, você faz uma verificação. Ó. Se o tipo de dado for igual a 1, por exemplo, aí você escreve alguma coisa. Se o tipo de dado for igual a 2, por quê? Porque nós colocamos aqui, ó, variáveis do tipo variante, e aí, ela sendo do tipo variante, quando que ela vai ter um tipo de dado? Na hora que ela for atribuído a ela um determinado valor, aí quando for atribuído o valor, aquela variável se transforma naquele tipo de dado. Por exemplo, quando a variável b recebeu a data do sistema, seria a mesma coisa que eu declarar b como date. Como eu atribuí x12, nessa hora que x recebe 12, ela se transforma numa variável do tipo inteiro, e assim sucessivamente. Então, vimos aqui a função varType. Vamos ver agora a função isDate. Essa função
precisa nem muito comentar, né? A função state recebe uma variável ou expressão como argumento e determina se a variável ou expressão é uma data válida, ou pode ser convertida para uma data válida. Caso o argumento passado seja uma data válida, a função retorna verdadeiro. Caso contrário, retorna falso. Podemos utilizar essa função, por exemplo, para verificar se o usuário digitou uma data válida em um campo de um formulário. A sintaxe da função state é a seguinte: state, nome da variável, ou state, expressão. Assim como as outras, vamos fazer um exemplo prático utilizando state. Vamos abrir aqui o Excel, vamos abrir aqui um novo documento, mesmo processo. Vamos salvar como sendo módulo 1 state. Muito bem. Vamos gravar uma macro. Vamos salvar como macro state. Vou nem botar atalho, que a gente não está usando atalho. Vamos parar a macro e agora vamos editar a macro. Ok? Então vamos lá. Então, vamos fazer um exemplo simples, né? Vou colocar aqui um valor de x. Vou dizer assim, ó, din x recebe din x e vou dizer que x recebe 10. E eu vou usar o if. Né? Conhecemos o if state x dem. Se for verdadeiro, se for uma data, msgbox você digitou uma data válida. Else msgbox você digitou uma data inválida. Pronto. Executando. Deu erro aqui. Esquecemos de colocar o end if. O end if. Não fechei o bloco. Executando agora. Você digitou uma data inválida. Por quê? Porque 10 não é uma data válida. Mas se eu colocar 10 de 2 de 2010, executando, ó, ainda deu errado. Sabe por quê que deu errado? Porque eu teria que colocar isso aqui assim. Vamos fazer assim. Vamos ver se isso aqui agora vai funcionar. Agora sim, ó. Você digitou uma data válida. Beleza? Quando como eu não coloquei as aspas, tá? Ele entendeu, na verdade nem conseguiu entender nada. Ele pode ter entendido como esse número dividido por esse, que depois é dividido por esse. Mais ou menos isso. Tá? Quando eu coloquei as aspas, eu transformei isso num valor inteiro, numa string, e a string pode ser convertida numa data. Por isso que ele deu data válida. Agora, se eu colocasse aqui, ó, 30 de 2, ele tem que retornar um valor inválido. Ó, uma data inválida, porque não existe 30 de fevereiro. Beleza? Então, essa é a função state. O objetivo dela, né, ela retorna para nós verdadeiro se ela for uma data válida, ou se ela conseguir converter numa data válida, e retorna falso se não conseguir. Muito bem, pessoal. Agradeço a vocês por terem assistido a videoaula até o final. Espero que o conteúdo tenha sido útil, vocês tenham aprendido algo novo com essa videoaula. E conforme prometido lá na abertura, eu tinha uma surpresinha aqui no final da videoaula. Surpresinha é a seguinte: essa série de videoaulas gratuitas serão em torno de 100 videoaulas, provavelmente vai passar de 100, e eu vou publicando conforme o tempo permite, porque eu tenho uma série de outros afazeres, né? Então eu não consigo todo dia colocar uma nova videoaula. Às vezes vai passar uma semana, 15 dias que eu não vou colocar videoaula nova, mas sempre que o tempo permitir eu vou compartilhar uma nova videoaula gratuita aqui para vocês. Mas se vocês quiserem receber todas essas 100 videoaulas em DVD, pelos correios, sem ter que esperar todas serem publicadas aqui, você tem a opção de comprar este livro que eu estou indicando aqui, que é o livro Macros e Programação VBA no Excel 2007. É um livro de minha autoria, com 610 páginas, 140 lições sobre VBA,
e ele aprofunda ainda mais o conteúdo que é visto nessas videoaulas. Embora seja VBA no Excel 2007, ele se aplica 100% ao Excel 2010 e ao Excel 2013. Ou seja, você pode pegar e acompanhar tudo que tem no livro usando ou o Excel 2007, ou o Excel 2010, ou o Excel 2013. Então, ao comprar esse livro, usando este endereço aqui, bit.ly/livro VBA, você recebe junto com o livro um DVD contendo as 100 videoaulas de macros e VBA, essas videoaulas que eu vou publicar aos poucos aqui no YouTube, com 17,5 horas de duração. Você recebe também gravado no DVD 2.400 planilhas profissionais editáveis, tem planilha com soluções muito interessantes. Isso aqui é uma excelente fonte de estudo que vai poupar muito tempo de você. Mais uma coletânea com 3.167 e-books sobre variados assuntos de informática, de hardware a programação web, e mais uma videoaula de Access 2007 avançado com 11 horas de duração. Então, se você comprar o livro com 610 páginas, com excelente conteúdo de VBA no Excel, que se aplica ao Excel 2007, 2010 e 2013. Você, comprando através desse link, além de pagar mais de 40% de desconto, nas livrarias está 126, neste link está 76 mais frete. Na hora de fazer a compra, você vai informar o seu CEP e o sistema vai informar as opções de envio, prazo e custo de cada opção. Além de pagar quase metade do preço, um pouquinho mais da metade, você ganha um DVD com as 100 videoaulas de Excel, mais 2.400 planilhas profissionais editáveis, mais uma coletânea com 3.167 e-books e mais uma videoaula de Access 2007 avançada e VBA. Ou seja, só o que vai no DVD já vale mais do que você vai pagar pelo livro. Então, se você quiser me ajudar, quiser fazer a compra desse livro, eu agradeço. Tá? Se não, você pode tranquilamente esperar a publicação das videoaulas aqui no YouTube. Eu vou fazer o máximo esforço para publicar sempre no mínimo 2 videoaulas novas por semana, ok? Então fica aqui a minha oferta. Se você quiser aproveitar, é só acessar esse endereço aqui. Lembro também para vocês que essas videoaulas, pelo menos até a parte 55, 60, elas foram criadas pelo meu colega de trabalho, de parceiro de trabalho, colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma longa parceria no site. Eu revendo os cursos deles, são excelentes cursos com excelente didática. Eu forneci o conteúdo escrito para ele e o Jailton criou as videoaulas com base no meu conteúdo. E agora a gente usa esse material, eu no meu site, ele no site dele, para divulgar o nosso trabalho. Eu gostaria aqui de divulgar para vocês os 3 últimos lançamentos do colega Manuel Jailton, os quais eu revendo através do meu site, que são formações completas e muito diferenciadas. Por quê? Porque elas são baseadas num método de ensino desenvolvido pelo próprio Manuel Jailton, que se chama o método Ágora. É um método onde você aprende de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Nós já lançamos nesse método 3 formações. Uma formação completa em PHP, que vai do básico até a criação de uma loja virtual e de portais completos em PHP, com 200 horas de videoaulas. Se vocês quiserem mais informações, está aqui o endereço. Lançamos também uma formação completa em Java, que inclui desde o básico do Java até a criação de lojas virtuais, sistemas baseados em banco de dados, programação web completa. São 203 horas de videoaula, não tem nada parecido no mercado. Aqui o endereço para quem quiser aprender mais sobre Java. E lançamos uma formação que está encantando as pessoas, que é a formação Aprenda Matemática 10 vezes mais rápido. A matemática tem sido uma dificuldade para muitas pessoas, e com esse método desenvolvido pelo colega Jailton, eu tenho certeza que quem sempre teve dificuldade em matemática vai aprender. Não tem como não aprender. Se quiser aprender mais, se for uma dessas pessoas que sempre teve dificuldade em matemática, mas tem vontade de aprender, ou está precisando para aprender para fazer vestibular, para fazer concurso, dá uma olhadinha nesse endereço aqui, você vai se encantar, ok? Nos últimos 5 anos, são mais de 15 mil alunos formados nessa parceria com o Jailton. Dê um crédito para nós, dá uma olhadinha nessas formações que a gente oferece e vamos ficando por aqui. Em breve, mais uma videoaula dessa série de 100 videoaulas sobre programação VBA no Excel, 100 ou mais. Valeu!
Até a próxima. Obrigado pela audiência, pela paciência e continuem aqui comigo. Até mais.